Olá, meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor. Que bom estar de volta nesse canal e saber que você vai participar dessa série de mensagens que nós estamos postando diariamente sobre a estrutura da alma. Eu quero agradecer a você que tem sido um participante assíduo. O desejo do meu coração é que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Nesta série de mensagens nós estamos analisando esse mundo tão extraordinário do nosso ser, que nós chamamos de mundo da alma, a estrutura da alma. Nós procuramos compreender como é que esta dimensão do nosso ser se organiza em nossa vida e como lidar com os sentimentos negativos que se manifestam realmente no mundo de nossa alma, no mundo de nossa personalidade. E hoje nós queremos trabalhar a temática da ira, lidando com a ira. Para que a gente tenha uma compreensão deste assunto, eu gostaria de fundamentar a nossa reflexão no livro dos Salmos 37 e versículo 8, quando a Bíblia diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Quando nós lemos esse texto bíblico, a primeira coisa que vem à nossa mente é como é que a gente pode definir a ira, como é que a gente pode compreender esse sentimento tão avassalador que muitas vezes se manifesta causando uma desestrutura tão grande em nosso mundo emocional e nos levando muitas vezes até atitudes de agressividade das quais posteriormente a gente vem se arrepender terrivelmente, amargamente, e muitas vezes as nossas atitudes podem ser irreversíveis ou irreparáveis na perspectiva humana. Então, como compreender a ira? Alguns estudiosos vão dizer que a ira é um movimento desordenado da natureza pecaminosa do homem, o que o leva a rejeitar com violência tudo aquilo que o desagrada e o leva também a vingar as ofensas reais ou as ofensas imaginárias. E os estudiosos afirmam que a ira é uma das muitas manifestações do pecado, é o estado da alma. David Cornfield, em seu livro Restauração da Personalidade, que é uma série de mensagens sobre cura para os traumas emocionais, ele vai dizer que a ira é o desejo ardente de atacar, corrigir ou destruir algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. E aí ele diz, como cristãos, precisamos conhecer bem mais este gigante da alma. Como o nosso tempo é bem resumido e o assunto é bem extenso e eu não teria oportunidade de dissecar todo esse assunto numa rápida reflexão, eu te aconselho a procurar no Google um estudo sobre a ira. Eu publiquei no ano de 2007 o estudo intitulado Entendendo a Ira. Foi publicado no jornal Aleluia, da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, e de vez em quando ele se torna o assunto principal da semana, é colocado no site da igreja, mas se você pesquisar Entendendo a Ira, Pastor José Gomes, você vai ter um assunto mais aprofundado. Hoje eu gostaria apenas de pensar com vocês sobre o alto preço da ira. O que é que a ira provoca? Primeiro a gente vê o conselho do salmista Davi aqui nesse versículo, quando ele diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Os estudiosos afirmam que durante um ataque de ira, pelo menos 3 coisas acontecem. A primeira coisa é que alguns órgãos do corpo recebem mais sangue do que o necessário, enquanto outras partes do nosso corpo sofrem deficiência do sangue. Um exemplo de um órgão que recebe muito sangue é o cérebro. Ele recebe uma grande quantidade de sangue, uma quantidade muito além do que ele necessita. Aí o que é que acontece?
o cérebro fica comprimido, ele fica apertado dentro do crânio, provocando grande dor de cabeça. Outros órgãos, por exemplo, recebem pouco sangue e aí causa também grandes desarranjos. Um exemplo é o estômago. Ele fica com pouco sangue e aí o que é que acontece? Os seus músculos ficam tensos e aí provoca congestões, úlceras e outros males. Segundo lugar, algumas glândulas durante um ataque de ira produzem mais substância do que o necessário, lançando-as no organismo, especialmente no sangue, provocando manchas vermelhas no corpo. É muito comum a gente ver isso, pessoas depois de um ataque de ira ficar com manchas vermelhas no corpo. Terceira coisa, a tensão muscular fica alterada, isto é, fica esticada como uma corda de violão. A ira, meus queridos irmãos, pode levar a pessoa a um estado crônico de nervosismo e até a loucura. Então, meus queridos, após um ataque de ira, é comum a pessoa sentir tristeza e alguns até entrar numa depressão. A gente sabe que grandes somas de dinheiro têm sido gastas com estes desajustes emocionais. Milhares de lares são desfeitos, muitas inimizades, brigas, ciúmes, prisões. Estas coisas têm como motivo a ira, a raiva, a ira e o sentimento de amargura causam elevada tensão, a qual por sua vez produz todo esse desequilíbrio físico. O Dr. Martim Padovani escreveu um livro muito interessante chamado Curando as Emoções em Cristo, ou as emoções feridas. Ele afirma que se a raiva oculta não for trazida à superfície e não for analisada, ela ressurgirá de alguma outra maneira. Ela aparece frequentemente sob a forma de um problema psicológico, físico ou psicossomático. Meus queridos, muitas pessoas falam com frequência sobre os seus males físicos, como colite, como dor no peito, perda de cabelo, dor de cabeça, úlcera. Mas o verdadeiro problema dessas pessoas pode ser a raiva com que deixaram de lidar, a raiva que foi sufocada, que foi reprimida e que foi evitada. Uma das principais causas associadas a alguns distúrbios mentais, que muitas vezes envolve o rompimento com a vida e com a realidade, é a raiva não admitida, é a raiva não examinada. Eu gostaria de, antes de concluir essa reflexão, contar para vocês a história de um empresário de 38 anos de idade que era bem sucedido em sua vida e ele estava começando a perder o controle de sua empresa por causa do seu descontrole emocional. De repente, de uma forma súbita, ele era dominado por um excesso de ira muito grande e a sua esposa já o tinha orientado a buscar uma ajuda psicológica ou um aconselhamento pastoral. E ele entendia que aquilo era desnecessário, mas ele estava perdendo espaço no mundo empresarial. Até que um dia ele estava no trânsito caótico das grandes cidades, quando de repente alguém buzinou atrás dele. O simples fato de a pessoa ter buzinado provocou naquele homem um acesso de ira muito grande e ele desceu do carro, foi lá, agrediu verbalmente o camarada que tinha buzinado, pegou o camarada pelo colarinho e o coitado do homem foi se encolhendo sem reação alguma e depois ele soltou o camarada e voltou para o seu carro. Quando ele foi se acalmando, ele se lembrou que a sua esposa tinha colocado um adesivo atrás do carro dele: se você ama a Jesus, pode buzinar. E aquilo mexeu tanto com ele que ele resolveu buscar ajuda com um aconselhamento pastoral. O pastor disse: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar a Deus
Pedir para que o Espírito Santo traga revelação de alguma situação que aconteceu com você em algum período de sua vida que desencadeou esse ataque de ira em sua vida. E eles começaram a orar, e lá durante a oração, ele se lembrou de uma situação que aconteceu com ele quando ele tinha 8 anos de idade. Ele disse que os seus pais permitiram que os seus amiguinhos viessem para a casa dele e até dormissem lá. E ele disse que ficou esperando ansiosamente que aquele dia chegasse. Finalmente o tão grande dia chegou e eles fizeram uma festa, assistiram filme, comeram pipoca, beberam refrigerante e eles foram dormir. Mas ele disse que uma tragédia aconteceu, é que ele urinou na sua cama enquanto dormia e aí ficou muito amedrontado. A sua irmã, pela manhã, pegou o lençol dele molhado e entregou para o seu pai. E o pai resolveu dar uma correção naquele filho, à hora do café da manhã, na frente de todos os seus amiguinhos. O pai dele baixou a sua roupa, zombou dele, mostrou o lençol dele molhado e deu uma surra nele na frente de todo mundo. E ele disse que saiu dali chorando e se trancou no seu quarto. E enquanto aquele homem contava aquela história, ele chorava abundantemente, e o pastor perguntava: e em relação a seu pai, o que é que você queria fazer? Ele disse: pastor, se eu tivesse uma faca ali, eu teria matado meu pai. E ali descobriu-se a raiz da ira. Aquele homem orou pedindo perdão a Deus, liberou perdão sobre a vida do seu pai, e a partir dali começou o processo de cura na vida dele. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que, se de alguma forma estes problemas lhe afetaram e lhe afetam até hoje, lembre-se de que Deus poderá ajudá-lo a se libertar deste sentimento que está afligindo e destruindo você aos poucos. Jesus quer morar em seu coração. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Ele vai ajudá-lo a produzir os frutos do Espírito Santo. Ele vai te ajudar a pedir perdão e a liberar perdão sobre os seus ofensores. Ele vai tirar da sua vida o sentimento de ira e vai colocar um espírito de louvor. Só assim você será abençoado e terá uma vida vitoriosa sobre o sentimento de ira. Que Deus possa aplicar essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.